esse Jesus maravilhoso, que é o Verbo, ele vem antes da criação da primeira terra. Isso é lindo. Então Jesus já era no princípio do princípio de todas as coisas. Isso é lindo a gente entender. Então, antes da primeira criação, Jesus já existia, naquele princípio que é a palavra. Então isso é algo que você tem que guardar. Guarda isso, não é? Para você que nós vamos entender isso. Voltando para Gênesis 1. Capítulo 1, verso 1. No princípio Deus criou os céus e a terra. Então existia uma primeira criação perfeita, como Deus faz todas as coisas. Perfeita. Mas aí aconteceu algo, e isso fez com que aquela primeira criação fosse completamente desolada, se tornou transtornada. E a gente vê isso no verso 2, e eu vou te dar elementos para comprovar o que eu estou dizendo para você. No verso 2 ele fala: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Quando você clica nessa palavra estava, no original, no hebraico, ela diz o raiá. É uma raiz primitiva do hebraico que fala que ela se tornou. Essa palavra, ela fala que isso aconteceu, ela veio a acontecer. Então o verso 2 está dizendo para nós que aquela primeira criação, ela se tornou sem forma e vazia. Isso é o que a raiz está falando para nós, o que o hebraico está falando para nós. Tem muitas traduções que às vezes você pega uma Bíblia numa tradução, ela não está escrito isso, mas o hebraico traz para a gente essa alegoria e esse resultado na palavra. Então, continua comigo no verso 2. A terra, porém, estava sem forma. Quando você clica aqui no forma e ela te traz a raiz da palavra, você vai ver que essa forma, ela está dizendo tohu, que ele fala informe, confusão, olha só, irrealidade, vazio. Então, o que o texto está dizendo para a gente? O que é vazio e irreal. Então, olha só, no verso 2, então, está dizendo para a gente a palavra no hebraico, no original. É isso que é importante a gente entender, que a terra se tornou o que ela não era, irreal. Aconteceu algo que transtornou, que mudou o que era a terra. E era esse momento em que ela se encontrava. E aí ele vem, havia trevas, escuridão sobre a face do abismo. O abismo aqui fala de águas profundas. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aqui eu quero fazer uma observação para você, muito interessante. Quando a gente olha esse texto, essa palavra pairava, o significado dela no hebraico, ela quer dizer ficar macio, relaxar, pairar. O que Deus está dizendo para nós? Que o Espírito dele estava descansando sobre a face das águas. Hoje nós temos falado para todas as pessoas que a religiosidade, ela tira o descanso. As religiões, geralmente, elas dizem, faça para agradar a Deus. Você tem que fazer, mas Jesus veio para mudar essa concepção e dizer para você, eu fiz tudo por você. Glória a Deus. E o Espírito de Deus aqui, diante de uma criação transtornada, destruída, mudada, que não era a realidade, ele estava descansando, porque ele sabia e sabe exatamente que existe um Deus que tem um poder transformador e restaurador. Esse Deus que eu quero apresentar para você hoje, que vai mudar a sua história, assim como ele mudou essa segunda criação. E nós vamos entender o que mudou e o que Deus fez. O que Deus fez está no verso 3. Deus disse, haja luz. Essa palavra do Senhor é poder, é a palavra de restauração e de transformação. E é uma palavra que você recebe hoje, de transformação da sua vida, porque Deus quer e veio mudar você. Ele deu a coisa mais preciosa que ele tinha, que foi Jesus. E que, através do seu sangue, tudo
pode mudar. Não olha para a circunstância que está em volta de você. Ela não diz nada. Quem diz é a palavra. Quem diz é o que Deus disse sobre você. É isso que importa. Que você é um vencedor. Que sua história, ela foi mudada por Jesus. E se você ainda não encontrou esse Jesus, ele está aqui para você. Presente aqui, mudando a história de uma terra desolada e transformada.